Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 até o versículo de número 21. Assentados como os irmãos, as irmãs estão, a gente vai fazer essa leitura e os irmãos nos acompanham. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 até o versículo de número 21. Meus irmãos, minhas irmãs, diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada, a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Até aqui, até o versículo 21. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, é imprescindível, é fundamental, no início de qualquer obra, e quando eu falo aqui, eu falo obra no sentido de engenharia, no início de qualquer construção, fazer um bom e fazer um seguro alicerce. Isso é imprescindível, isso é fundamental. Por quê? Uma vez que você tem uma fundamentação firme, uma vez que você tem uma fundamentação sólida, você vai garantir segurança em tudo aquilo que você está construindo, em tudo aquilo que você está edificando. O contrário também é verdade. Se você não fizer um alicerce que seja sólido, se você não fizer um alicerce que seja firme, você vai comprometer logo de início a sua obra, logo de início a sua construção. Então, isso é um princípio que nós temos relacionado ao mundo da construção. E é interessante nós observarmos que esse princípio, ele pode ser visto, conforme nós estamos tratando, não só relacionado ao mundo da construção, mas esse princípio da necessidade de nós construirmos um alicerce firme, um alicerce seguro, ele também é aplicado no sentido espiritual, no sentido da nossa vida com Deus, no sentido da nossa vida com o Senhor. Uma vez que nós devemos crer na palavra, uma vez que nós devemos obedecer à palavra, nós precisamos ter muito firme a nossa crença acerca desta palavra, não como algo produto do raciocínio humano, não como algo produto do pensamento humano, mas como algo que provém do próprio Deus, como algo que provém do próprio Senhor. Então, a nossa base acerca da nossa crença, a nossa base acerca dos nossos valores, elas estão alicerçadas aonde? Na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Isso é básico, todos nós sabemos, isso é básico, todos nós professamos, inclusive quando nós nos batizamos, assumindo assim um compromisso com o Senhor. Mas aí surge justamente essa pergunta, essa indagação: será que nós de fato podemos depositar toda a nossa confiança? Será que nós de fato podemos depositar toda a nossa crença nas Escrituras Sagradas? Afinal de contas, conforme nós sabemos, a Bíblia é um livro antigo. Se você pegar o primeiro livro que foi escrito, talvez o livro de Gênesis, talvez o livro de Jó, você vai colocar aí pelo menos 4.000 anos de existência. Então, será que não existe algum tipo de falha? Será que não existe algum tipo de erro? Será que a gente pode de fato crer de maneira
fiel, crê de maneira firme na palavra de Deus, com a palavra do Senhor, sem que haja nenhuma falha, sem que haja nenhum erro? Será? A resposta é sim, meus irmãos e minhas irmãs. E nessa noite de hoje, eu queria tratar justamente acerca disso. Talvez seja algo que nós já saibamos, talvez seja algo que já está na nossa mente, no nosso coração, mas conforme nós falamos no início, muitas vezes nós somos pegos pelas pessoas e indagados acerca das nossas crenças, acerca da nossa confiança da palavra enquanto palavra de Deus, e muitas vezes a gente não sabe responder com convicção, com consciência, mostrando que de fato, olhando para a Bíblia, nós podemos ver como livro sem falha, sem erro, no qual, repito, nós podemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa crença, toda a nossa fé. Então, no nosso estudo de hoje, o que é que eu queria que nós fizéssemos? Que nós víssemos na prática o que significa a Bíblia não conter nenhum erro. E aí eu queria que nós considerássemos alguns versículos bíblicos que dão base, que comprovam que de fato na Bíblia a gente não encontra nenhuma falha, nenhum erro, mas não só isso, de nós vermos em que nós baseamos justamente tais afirmações. Então, com a graça de Deus, eu queria que nós trabalhássemos justamente isso: a Bíblia como livro santo, a Bíblia como livro de Deus, sem nenhum erro, sem nenhuma falha, na qual nós podemos crer como verdade absoluta de Deus, verdade absoluta do Senhor. Então, em primeiro lugar, eu queria considerar com os irmãos algumas passagens, alguns versículos bíblicos, ou seja, passagens que nós encontramos na própria Bíblia, na própria palavra de Deus, que nos dá justamente essa compreensão. Que compreensão? Que não há nela nenhum tipo de erro, que não há nela nenhum tipo de falha. Então, a gente pode dizer que a própria Bíblia, ela comprova a sua inerrância, que a própria Bíblia, ela confirma que ela não tem erro. E aí, quando a gente vai ver essas passagens, a gente vai perceber com clareza essa realidade. Então, vamos trabalhar alguns desses textos, vamos trabalhar algumas dessas passagens. Em primeiro lugar, eu convido os irmãos, as irmãs, a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Abram aí, por favor, para que a gente possa ver esse texto, o contexto dessa passagem e também aprendermos a partir dela esse ponto. Que ponto? Não existe erro, não existe falha, qualquer que seja, quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 35. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 35. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, o que nos diz aqui as Escrituras. João, capítulo 10, versículo de número 35. Palavras do Senhor Jesus. Disse o Senhor: se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, veja o final do verso, e a Escritura não pode falhar. Isso aqui é uma afirmação feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Em que sentido? Que as Escrituras, elas não podem falhar. Aquilo que ela mostra é verdade, aquilo que ela afirma é verdade. As afirmações que ela faz, você pode crer e crer piamente. É interessante porque quando você olha o contexto dessa passagem, o que é que você observa? Você observa um dos debates que Cristo tratou ou que Cristo travou com os escribas e fariseus. Quando você volta um pouco esse texto e você olha, por exemplo, para o versículo 30, você vai ver uma declaração que Jesus Cristo faz que escandaliza os judeus. E qual foi essa declaração que Cristo fez? Versículo 30 ele mostra: eu e o Pai somos um. Então ele mostra que ele é Deus, ele mostra a sua divindade, e os judeus, eles ficam enraivecidos por causa disso. Tanto é que eles chegam a pegar em pedras para atirar em Jesus. E aí, o que é que Cristo faz? Cristo, ele faz uso de uma passagem, no caso do Antigo Testamento, no caso específico do livro de Salmos, Salmo 82, para mostrar justamente isso. Mostrar o quê? Que aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia diz, que aquilo que a Bíblia afirma, de fato é verdade.
Olha só o que Cristo usou aqui dentro da sua argumentação. Versículo 34, João 10, versículo 34. Ele diz: respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? E disse: sois deuses. Ele está fazendo uma referência ao Salmo 82. Salmo 82, versículo 6. É um salmo condenatório, que Deus levanta o autor sagrado para falar da injustiça dos juízes, que ele se autodenominava deuses, e Cristo pega essa passagem para mostrar essa afirmação das Escrituras e, juntamente com ela, fazer esse fechamento. Que fechamento? A sua argumentação. As Escrituras não podem falhar. Então, se ela fez essa referência, se ela fez essa observação, se ela fez essa afirmação, de fato é verdade. Então, você encontra, primeiramente aqui nessa passagem, você encontra nas próprias palavras de Jesus Cristo a crença que ele, Cristo, depositava. Aqui no sentido específico, no Antigo Testamento. Aqui ele se refere de Escritura, mostrando o quê? Que a Escritura, ela não pode falhar. Então, o próprio Cristo revelando, mostrando a sua crença, o próprio Cristo declarando o fato que não existe nenhum tipo de falha e erro nas Escrituras Sagradas. Contudo, quando você olha para a passagem, melhor dizendo, quando você olha para a Bíblia, você se depara com outros textos que vão nessa mesma direção, com outros textos que vão nesse mesmo ensinamento. Também no Evangelho de João, lá na oração sacerdotal, João 17:17. Abram por favor aí, meus irmãos. É um texto conhecido nosso, mas eu queria fazer essa observação para que a gente possa reiterar esse fato. Que fato? A Bíblia, ela não falha. A Bíblia, ela não possui erros. Na Bíblia você deve crer como absoluta verdade. Então, João 17:17. Conforme nós sabemos, capítulo 17 de João, nós temos a oração sacerdotal, a última grande oração que Cristo fez antes de ir à cruz. E aí, nessa parte específica da oração, qual é o pedido que ele faz a Deus? Qual é o clamor que ele faz ao Senhor? Ele diz, no caso a Deus, intercedendo pelos discípulos e, como consequência, intercedendo a cada um de nós ou por cada um de nós. Cristo orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é que Cristo está nos ensinando aqui nesse texto? O que é que ele está nos ensinando nessa parte da oração? Que a Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs, é o nosso instrumento. É o nosso instrumento de santificação. A Bíblia é o nosso instrumento. É o nosso instrumento de consagração. É a partir do livro sagrado que nós amoldamos a nossa vida à vontade de Deus. É a partir das determinações que nós encontramos nas Escrituras Sagradas que nós nos encaminhamos conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Senhor. Então, pense bem, se a Bíblia tem esse poder, essa capacidade de ser um instrumento de Deus na nossa santificação, na nossa consagração, na nossa dedicação de Deus, a nossa dedicação a Deus, a inferência natural que nós fazemos é que não pode haver nela nenhum tipo de erro, é que não pode haver nela nenhum tipo de falha, porque senão essa obra de santificação ela seria imperfeita na nossa vida, e isto pelo qual Cristo está rogando seria uma coisa infundada. Então perceba a importância que Cristo dá para a palavra do Senhor. É através dela que nós nos santificamos, através daquilo que ela revela de Deus, através daquilo que ela exige de nós, e na medida em que nós cada vez mais nos submetemos a ela, mais nós nos consagraremos a Deus. Daí esse fato, um livro como esse, que tem esse poder, daí esse fato, num livro como esse, que tem essa capacidade, a gente não pode admitir que haja algum tipo de falha, que haja algum tipo de erro, que haja algum tipo de informação equivocada, porque se isso fosse possível, todo o nosso processo de santificação ele seria prejudicado. Então, a gente tem que olhar essa oração de Jesus, a gente tem que observar a palavra de Deus dentro dessa perspectiva. Não existe vida consagrada a Deus, não existe vida consagrada ao Senhor sem que não seja através do seu livro. E se é através do seu livro, esse livro que foi revelado, esse livro que foi inspirado, de fato é verdade em toda a sua completude. E aí nós podemos de fato crer e descansar a nossa fé e a nossa confiança. Então veja como Cristo trata as Escrituras Sagradas, e veja como ele trata as Escrituras dentro desse nível, que ela não pode falhar,
que através dela nós podemos nos santificar, e isso Ele faz, porque nela nós não vamos encontrar nenhum tipo, nenhuma falha em termos daquilo que é registrado, em termos daquilo que é ensinado, em termos daquilo que é afirmado, e por isso, repito, nós podemos depositar a nossa confiança, nós podemos depositar a nossa fé. Então, essas duas passagens em relação a Jesus Cristo deixam claro justamente essa verdade. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, se nós seguirmos no Novo Testamento, a gente vai se deparar com outros textos que também vão nessa mesma direção, de mostrar esse fato, que a Bíblia é inerrante, não existe erro ou falha nela. E aqui eu queria chamar a atenção a carta de Paulo aos Colossenses. Abram por favor aí, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, é logo a abertura, a parte inicial da carta. Colossenses capítulo 1, versículo 5, Colossenses capítulo 1, versículo 5. Olha só, coisa interessante a gente vai encontrar aqui. Um momento de gratidão de Paulo a Deus pelos irmãos, e com essa observação interessante. Colossenses capítulo 1, versículo 5. Isso, versículo 5, Jonatas. Olha só. Por causa da esperança, dizia Paulo aos irmãos de Colossos, que vos está preservada nos céus, veja, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Paulo está chamando a atenção para a esperança que nós devemos ter, esperança de vida eterna, esperança de salvação. E veja que essa esperança de vida eterna, essa esperança de salvação, ela está baseada onde? No Evangelho. O Evangelho que foi pregado, no caso daqueles irmãos, por Epáfras, o Evangelho que foi anunciado pelo servo do Senhor, que havia transformado aqueles irmãos e feito aqueles irmãos nova criatura, e fazendo agora com que aqueles irmãos crescem na esperança de vida eterna, crescem na esperança de salvação, por causa de quê? Por causa da verdade do Evangelho. Então, um Evangelho que produz essa confiança, um Evangelho que produz essa esperança, não pode ser um Evangelho que contenha falhas, não pode ser um Evangelho que contenha erros, não pode ser um Evangelho que contenha informações falsas, não, muito pelo contrário. Então é por isso que nele nós devemos crer, é por isso que nele nós devemos alicerçar a nossa confiança, é por isso que nele nós devemos basear a nossa fé. Então veja que o apóstolo Paulo, ele vai na mesma direção de Jesus Cristo, que dizia que as Escrituras não podem falhar, que dizia que as Escrituras nos santificam, e aqui Paulo ele nos mostra que a nossa esperança ela está baseada no Evangelho que nós ouvimos, as boas novas de salvação, que contempla toda a revelação de Deus, aqui no sentido específico, as boas novas que em Cristo nós temos vida eterna. Então, o próprio Paulo, repito, reitera a confiança que Cristo tinha na palavra. É ela que dá esperança, e se ela nos dá essa esperança, se ela nos dá essa confiança, ela é verdade, não há erro, não há falha nela, e por isso nela nós devemos e podemos crer. Então Paulo, ele também tem essa perspectiva, mas não só nesse trecho aqui de Colossenses. Se a gente vai um pouco mais adiante, na segunda carta de Paulo a Timóteo, a gente vai perceber justamente isso. Eu vou pedir que vocês abram 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3. Esse é um texto conhecidíssimo nosso, que ele fala da origem divina das Escrituras Sagradas, a inspiração. E dentro disto que Paulo fala, a gente observa justamente esse aspecto. Que aspecto? O aspecto da inerrância das Escrituras. Que não existe erro, não existe falha na palavra do Senhor. Abram aí, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e também o versículo número 15. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e também o versículo número 15. Olha só o que Paulo fala aqui para Timóteo, chamando a atenção das Escrituras, aqui as Escrituras do Antigo Testamento, e como ele dá essa relevância em termos da palavra do Senhor. Diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e também o versículo 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Veja, e que desde a infância sabes as sagradas letras,
que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui Paulo ele fala da utilidade da palavra. Ela nos torna sábio pela fé em Cristo Jesus. E essa palavra que ele faz menção aqui a Timóteo é a palavra do Antigo Testamento, na qual Timóteo ele foi educado, quer seja pela sua avó, quer seja pela sua mãe. E o apóstolo Paulo ele mostra justamente isso. A palavra de Deus ela tem essa capacidade de nos dar maturidade, de nos dar sabedoria, de nos tornar sábio para a salvação. Então é dentro daquele princípio que Cristo falou lá em João 17:17, um livro que tem essa capacidade, um livro em que o apóstolo Paulo aconselha uma pessoa a seguir por ele. Esse livro não pode ter falha, esse livro não pode ter erro. Nesse livro nós devemos crer, depositar nossa confiança. Nesse livro nós podemos obedecer e obedecer mesmo, porque ele revela e revela a palavra do Senhor. É esse poder, meus irmãos, minhas irmãs, que as Escrituras têm como revelação do Senhor, como revelação de Deus para as nossas vidas. Não só de nos mostrar acerca de Deus, mas também de nos ensinar acerca da vontade de Deus para as nossas vidas. E na medida em que nós assim procedemos, na medida em que nós assim agimos, nós estamos nos tornando sábios para a salvação em Cristo Jesus. Então nós podemos nos voltar para a Bíblia dentro dessa esperança. Nós podemos nos voltar para a Bíblia com essa confiança, de descansar a nossa confiança, de nos submeter aos seus ensinamentos. Por quê? Porque ela é a verdade, a pura verdade de Deus para as nossas vidas. Por mais que o incrédulo não venha acreditar, por mais que os escarnecedores venham desmerecê-la, a verdade continuará sendo verdade, verdade absoluta de Deus para com as nossas vidas. Então veja, Cristo, ele confirma a confiança que ele tinha na verdade da palavra. O apóstolo Paulo também segue nesse mesmo caminho, mas não só isso. Se a gente for seguir no Novo Testamento, a gente vai encontrar mais outro depoimento, no caso agora de Tiago. Veja aí o que Tiago nos fala acerca da palavra e como a gente pode concluir a sua veracidade a partir do seu ensinamento. Abram, por favor, Tiago capítulo 1, versículo 18. Tiago capítulo 1, versículo 18. Olha só o que o texto sagrado aqui nos diz. Tiago capítulo 1, versículo 18. Pois segundo o seu querer, refere-se Tiago a Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Se você olhar o versículo anterior, versículo 17, Tiago está falando acerca da bondade de Deus, que toda coisa, tudo aquilo que é bom desce dos céus, do Pai das luzes. E aqui no versículo 18, ele dá uma demonstração prática da bondade de Deus em relação à nossa vida. E qual é essa demonstração prática da bondade de Deus em relação às nossas vidas? A nossa salvação. E qual foi o instrumento que Deus utilizou para que Ele nos pudesse gerar em termos espirituais? Qual foi o instrumento que Deus usou para que nós pudéssemos nascer e nascer de novo? Tiago diz, pela palavra da verdade. Ele dá esse qualificativo. Não é qualquer palavra, mas a palavra da verdade. Ora, uma vez que nós entendemos que a palavra é a verdade e a absoluta verdade, não pode haver falha, não pode haver erro. Tanto é que ela tem essa capacidade. Que capacidade? A capacidade de nos salvar, a capacidade de ser instrumento de Deus na nossa regeneração. É interessante porque quando você olha esses registros que nós observamos, mesmo que de relance, você consegue perceber o poder e a importância das Escrituras Sagradas. Elas são necessárias para que a gente possa nascer de novo, elas são necessárias para que a gente possa se santificar, para que a gente possa se consagrar. Então, quer seja no início da nova vida com Cristo, quer seja no prosseguimento da nova vida com Cristo, nós dependemos de quê? Da palavra. Precisamos de quê? Da palavra. E repito, não qualquer palavra, mas a palavra e palavra da verdade. Então, nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, cada vez mais fortalecer a nossa fé, a nossa crença nesse ponto. Muitas vezes a gente até se envergonha
quando a gente está em determinados ambientes, quando a gente está conversando determinadas coisas com as pessoas, porque muitas vezes as pessoas colocam dúvida. Mas como é que pode um livro escrito por homens? Como é que pode um livro tão antigo não conter nenhum tipo de erro, de falha, de poder ser tudo verdade aquilo que ela ensina? Sim, é. Por quê? Porque ela diz. Sim, é. Porque Cristo ensinou. Sim, é. Porque o apóstolo Paulo afirmou. Sim, é. Porque Tiago também nos ensinou. Então, esses textos que nós acabamos de ver são evidências que nós encontramos na própria palavra, evidências que nós encontramos na própria Escritura Sagrada, que nos faz crer justamente na sua verdade. Por mais que as pessoas considerem antiga, por mais que as pessoas a taxem como antiquada, a verdade continuará sendo verdade. A verdade absoluta de Deus em relação à nossa vida. A sociedade pode mudar, os tempos podem mudar, mas a verdade de Deus, ela vai permanecer até que o céu e até que a terra, eles passem. Foi isso que Jesus Cristo, ele nos ensinou. Então, enquanto crentes, nós devemos ter essa confiança. Enquanto crentes, nós devemos ter essa convicção, independente do mundo relativista que a gente viva, independente da indiferença que as pessoas possam demonstrar, independente da desconsideração que as pessoas possam ter, a Bíblia continuará sendo verdade para a nossa crença, para a nossa obediência, para que assim nós possamos glorificar a Deus. Então, nesse primeiro momento, o que foi que nós vimos? Algumas evidências, algumas comprovações que nos mostram o quê? Que a palavra de Deus, ela é verdade. E vimos pelo depoimento de Cristo, e vimos pelo depoimento de Paulo, e vimos pelo depoimento de Tiago. Mas aí fica uma pergunta, mas aí fica uma indagação. Mas onde é que se baseia esse fato? Onde é que se baseia o fato que a Bíblia é verdade? Onde é que se baseia esse fato que a gente deve crer nela como verdade de Deus? Será que nós temos algum subsídio? Será que nós temos algum alicerce que a gente possa de fato reconhecer, afirmar e crer na verdade da palavra? Sim, meus irmãos, sim, minhas irmãs. E onde é que a gente baseia o fato da palavra de Deus ela ser verdadeira? Porque a palavra de Deus ela é fruto de inspiração divina. A palavra de Deus ela é fruto de inspiração divina. É coisa muito maravilhosa quando a gente começa a considerar esse fato, que Deus inspirou determinadas pessoas para que elas pudessem escrever a sua verdade tal qual Ele queria que fosse escrita. E Deus agiu através de 40 pessoas diferentes. Deus agiu em tempos diferentes. Deus usou pessoas com personalidades diferentes para que, sem omitir as suas características individuais, eles pudessem escrever aquilo que Deus queria que fosse escrito, quer seja de Gênesis, quer seja de Apocalipse, toda a sua mensagem, toda a sua verdade, todo o seu conteúdo. Isso é um verdadeiro milagre, meus irmãos. Isso é um verdadeiro milagre. Muitas vezes a gente se relaciona com a palavra, seja nas nossas devocionais, seja quando a gente vem aqui para a igreja, e a gente não se apercebe desse fato. A gente não percebe esse fato. Que fato? O grande milagre de Deus para produzir as Escrituras Sagradas, agindo em pessoas, independente de tempo, independente de sociedades, para que, movidos por Deus, esses homens pudessem nos trazer tudo aquilo que Deus queria nos ensinar, quer seja acerca da sua pessoa, seu caráter, quer seja através ou pelas suas obras, quer seja a sua vontade em relação às nossas vidas. Então, o que nós temos diante de nós, na verdade, é o grande milagre de Deus, o grande milagre do Senhor, de registrar sua vontade em palavra escrita, para que pudesse ficar para a posteridade e hoje, milhares de anos depois, nós pudéssemos ter acesso a ela, nos guiar por ela, confiar nela e conhecer um pouco de Deus através dela. Olha só, alguns textos que demonstram justamente esse fato. Que fato? A inspiração de Deus registrando a sua vontade, a inspiração de Deus fazendo com que nós tivéssemos o seu livro acessível a cada um de nós. Pelo menos 2 textos eu queria fazer menção. Na verdade, os 2 já foram lidos, pelo menos em parte, mas eu queria fazer esse destaque. Abram aí, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Esse também é um texto conhecidíssimo, que trata sobre justamente a inspiração, mas eu queria ler
para que essa verdade ela possa ser avivada na nossa memória e que a gente possa, na verdade, agradecer a Deus por esse grande benefício, o cuidado que Ele teve para conosco, em registrar a sua verdade, de maneira sobrenatural, de maneira milagrosa, e assim nós pudéssemos ter acesso à sua verdade. O que é que Paulo nos ensina? Na primeira parte do versículo 16, 2 Timóteo, capítulo 3, primeira parte do versículo 16, ele diz, toda a Escritura é inspirada. A palavra inspirar aqui, literalmente falando, significa soprada por Deus. No grego é a palavra theopneusto. Então, o que é que Paulo nos ensina? Que Deus, Ele soprou toda a Escritura, a começar de Gênesis, chegando até o Apocalipse. Cada palavra, cada vírgula, tudo, Deus inspirou através da sua ação nos homens dele, de Deus, ao longo de todos os séculos, para que assim nós pudéssemos ter esse registro confiável, que é o registro da palavra do Senhor. Por isso que é tão importante, meus irmãos, por isso que é fundamental, minhas irmãs, nós temos esse relacionamento em relação à palavra, porque quando nós estamos nos relacionando com a palavra, nós estamos nos relacionando com o próprio Deus que deu essa palavra a cada um de nós. Não foi sem razão, não foi sem motivo que o apóstolo Paulo, quando escrevia aos Colossenses, lá no capítulo 3, versículo 16, ele nos exortou a que a palavra de Deus habitasse ricamente no nosso coração. E isso é sinônimo de uma vida cheia do Espírito Santo, como Paulo vai falar aos Efésios. Por quê? Isso não acontece de maneira aleatória, porque o Deus que inspirou a palavra, Ele registrou essa palavra, e quanto mais cheios dessa palavra, mais cheios de Deus nós estamos, na nossa mente, no nosso coração. Daí a sua necessidade para uma vida santificada, daí a sua necessidade para que nós experimentemos da salvação. Por isso ela é tão fundamental, ela é tão preponderante em relação às nossas vidas. Então, Paulo, ele tinha essa crença, Paulo, ele tinha essa confiança. Toda a Escritura, ela é soprada por Deus. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Por isso ela é a verdade. Por isso deve ser crida, por isso deve ser obedecida, independente de circunstâncias, de tempo e de sociedade. É isso que nós temos sendo ensinado na própria palavra. Mas não só isso. Voltemos agora para o texto de Pedro, o texto que a gente leu na parte introdutória, 2 de Pedro, capítulo 1. Pedro, ele vai ser bem mais específico aqui em relação ao que nós estamos tratando da inspiração, mostrando como Deus ele conduziu esse processo de inspirar a sua palavra, e por isso nós cremos que ela de fato é a verdade. Olha só o que diz aí, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 21, apenas o versículo 21. 20 e 21, melhor dizendo. Diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, veja, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então você já tira aí a acusação que muitas vezes as pessoas fazem de que a Bíblia é produto de homens. Não, ela foi feita através de homens, mas não quaisquer homens. E é interessante porque no versículo seguinte o apóstolo Paulo vai mostrar que ela não é produto humano meramente falando. Houve uma intervenção de Deus agindo nesses homens para que eles escrevessem não o que eles queriam, mas para que eles escrevessem aquilo que Deus queria. Então veja que Pedro aqui não elimina o elemento humano, mas mostra como esses homens eles foram utilizados por Deus. E daí a questão da inspiração. Ele fala, versículo 21, porque jamais, veja, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, contudo mais, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Me chama a atenção aqui o significado dessa palavra mover, movidos aqui. Literalmente falando, significa carregados. A ideia que essa palavra transmite é de você, por exemplo, pegar um toco de madeira e soltar no curso do rio. Ela vai seguindo naturalmente no curso da correnteza. Assim foram os homens. Os instrumentos que Deus usou ao longo da sua história, da história da revelação, para que eles pudessem ser carregados, dirigidos por Deus,
dentro das suas características, dentro das suas limitações, dentro das suas peculiaridades, e Deus usar tudo isso para escrever aquilo que Ele queria nos escrever, registrar a verdade que Ele queria que fosse registrada, para que essa verdade se perpetuasse até existir tempo, até existir terra, até existir céu. Então Pedro nos fala justamente nisso, no milagre que Deus exerceu nos homens santos, para que eles fossem conduzidos, carregados por Deus e assim registrassem toda a sua vontade, tudo aquilo que Deus queria que fosse registrado, mostrando o seu caráter, mostrando o seu ser, mostrando as suas obras e mostrando também a sua vontade em relação às nossas vidas. E você percebe essa questão da condução divina nos homens santos. Tanto é que quando você vê determinados escritos, você vai perceber uma sensível diferença. Por quê? Eram homens de características diferentes. Você vai ter um Pedro dentro de uma linguagem mais simples, você vai ter um Paulo dentro de uma linguagem mais rebuscada, mas tanto um quanto o outro escrevendo aquilo que Deus desejou e de fato fez com que fosse escrito. Essa verdade que nós temos diante de nós. Então é baseado nisso, meus irmãos, na inspiração, no fato de Deus ter soprado nos homens que Ele assim designou, para que esses homens eles escrevessem a sua vontade. É nisto que a gente baseia a nossa crença na verdade da palavra de Deus. As escrituras são verdadeiras, elas são inerrantes. Você não encontra um só erro que seja, quer seja histórico, quer seja gramatical, um só erro. Por quê? Porque ela é a verdade absoluta de Deus, ela é a verdade absoluta do Senhor. Então podemos crer, podemos depositar nossa confiança, podemos crer, podemos depositar a nossa fé. Então veja, no primeiro momento, o que foi que nós fizemos? Nós trouxemos algumas referências bíblicas que comprovam a inerrância da palavra do Senhor. Em segundo lugar, o que foi que nós acabamos de ver? A base sobre a qual repousa esse fato. Que fato? Que não existe nenhum tipo de erro na Bíblia, ou seja, a inspiração. Mas aqui eu queria trabalhar um terceiro ponto, já para a gente se encaminhar para o fim do nosso estudo. E o que é que esse ponto ele trata? Das implicações, dos resultados, das consequências. Porque veja bem, se você entende, como de fato todos nós, enquanto cristãos, devemos entender, a Bíblia é verdade. Isso não acontece de maneira aleatória, mas porque Deus inspirou a palavra. Quais são as consequências para mim? Quais são as implicações para mim, enquanto cristão, enquanto crente, enquanto servo e serva do Senhor? Então separamos pelo menos três implicações que partem justamente dessa verdade. Que verdade? A Bíblia não tem nenhum tipo de erro, isso decorre da sua inspiração, e agora isso gera pelo menos essas três consequências na nossa vida. Em primeiro lugar, a primeira consequência, ou a primeira implicação: irmãos e irmãs, as Escrituras, elas devem ser críveis em tudo aquilo que ela diz, em tudo aquilo que ela afirma. As Escrituras, elas devem ser críveis em tudo aquilo que ela diz, em tudo aquilo que ela afirma. Talvez seja uma coisa bem básica, a gente está afirmando esse tipo de coisa, mas a gente vai observar que, às vezes, na prática, é um pouco complicado. Deixa eu trazer aqui um exemplo, principalmente para nós, né? Na verdade, principalmente para os nossos jovens que estão estudando. Você está aqui na igreja, como nós estamos hoje, trabalhando a questão da inerrância da palavra, ou seja, das Escrituras como sendo verdade de Deus. A gente observou que isso é decorrente da inspiração divina e que tudo aquilo que a Bíblia fala deve ser crido, deve ser obedecido. E aí você vê, por exemplo, o registro da criação, de acordo com o registro das Escrituras Sagradas, que foi Deus que criou a partir da palavra do seu poder, que foi Deus que fez a partir dos dias da criação. Mas aí você chega, no nosso caso, os nossos jovens, chegam numa escola, chegam numa faculdade, e quando eles vão se deparar com essa questão da criação, eles vão ter um registro completamente diferente. E aí, em que a gente vai crer? No registro da pseudociência ou no registro das Escrituras Sagradas? Que foi Deus o Criador que criou todas as coisas, ou que a gente é fruto de uma explosão ou de um processo evolutivo? Veja como as implicações elas são sérias. Porque muitas vezes, dentro da convivência que a gente tem na igreja, é muito bom a gente professar a nossa fé,
É muito bom a gente declarar as nossas crenças. A grande questão é quando a gente foge, ou quando a gente sai, melhor dizendo, do contexto da igreja, onde a gente observa uma realidade completamente diferente conduzir na vida das pessoas. Onde você vê, por exemplo, tomando um segundo caso aqui, a Bíblia falando acerca da instituição do casamento, que o casamento é uma instituição indissolúvel, que não existe lugar para divórcio. Aí quando você vê o pensamento das pessoas totalmente contrário, e aí? Como é que a gente vai fazer? A gente vai crer de fato nos valores, nos ensinos da palavra, ou a gente vai abrir mão do pensamento das pessoas, ou por causa do pensamento das pessoas? Então, a primeira implicação é essa, meus irmãos, da gente de fato crer em tudo aquilo que a Bíblia diz, da gente de fato crer em tudo aquilo que a Bíblia registra, da gente de fato crer em tudo aquilo que a Bíblia afirma, mesmo que não se harmonize com o pensamento das pessoas, como a gente viu aqui no sentido da ciência, como a gente viu aqui no sentido dos costumes. Agora, enquanto povo de Deus, se você crê na verdade da palavra, automaticamente você tem que ter esse posicionamento de se firmar nessas crenças e não abrir mão jamais desses valores, porque isso é implicação direta que a gente tem a partir desse ensinamento da palavra do Senhor. Olha, por exemplo, o que Pedro fala nesse mesmo texto que a gente leu, no versículo 19. Olha só, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Olha só como Pedro nos exorta nesse sentido. Que sentido? Da gente não largar, da gente não soltar as Escrituras Sagradas. Versículo 19, ele diz o seguinte, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela alva nasça em vosso coração. Fazeis bem em atendê-la. Aqui, meus irmãos, a gente fica justamente num fogo cruzado, da gente conservar nossas crenças, nossos valores, mesmo dentro de uma sociedade corrompida. Mas Pedro diz que a gente faz bem quando a gente se mantém na verdade da palavra, seja dentro do ambiente acadêmico, seja dentro da sociedade, seja em meio ao ciclo de amizade ou aos ciclos de amizades que a gente tem. A Bíblia mostra que é melhor a gente atender àquilo que a Bíblia diz, e é aqui que nós somos exigidos. Conforme nós falamos na parte inicial, a gente vive dentro do mundo relativista, não existe verdade absoluta, cada um tem sua verdade, mas nós somos povo da Bíblia e nós temos a nossa verdade, e aí nós vamos ficar justamente entre essas duas situações, de abrirmos mão do valor bíblico para poder ser aprazível às pessoas, ou de nós nos mantermos, independente que isso venha gerar em nossa vida, em nosso coração. Pedro nos admoesta que a gente faz bem em atender a palavra, que a gente faz bem em se apegar à palavra, que a gente faz bem em não negar a palavra de Deus sob nenhuma circunstância, Então, é a primeira implicação. A segunda implicação, as Escrituras, irmãos e irmãs, uma vez que ela é verdade, ela se constitui agora na nossa autoridade, a nossa autoridade final de crença e de valores. Se a Bíblia é verdade e verdade absoluta, consequentemente ela é a nossa autoridade final, seja nas nossas crenças, seja nos nossos valores, naquilo que a gente deve crer e naquilo que a gente deve fazer. Olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina. Abram aí, por favor, 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1. É bem interessante essa questão, porque às vezes a gente não relaciona esse ponto, mas a gente observa que ele vai estar sempre intrinsecamente ligado à nossa vida. Quem aqui já não se deparou com a situação, e muitas vezes a gente se depara com essa situação, de você estar ali, né, com um determinado costume, com uma determinada crença, com um determinado valor, que às vezes destoa daquilo que a Bíblia diz, e alguém chega para você e o confronta, aí você geralmente diz, sim, mas. A gente sempre coloca essa conjunção adversativa, né? Mas. Quando você coloca isso, você está desfazendo da autoridade. A Bíblia diz que o homem está morto em delitos e pecados, mas o homem tem um pouco de virtude.
A Bíblia diz que a gente deve viver em santidade, mas não completamente. Então, quando você age, procede dessa forma, você está desfazendo da autoridade da palavra. Porque se ela é a nossa autoridade final, a gente vai crer e vai observar sem justificativas. Sem justificativas. O que ela fala é verdade, ponto final. Olha só o que Paulo nos ensina aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Olha só, Paulo aqui ele é muito incisivo nesse ponto. Ele diz, ó: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graça a Deus, é que, tendo vós, veja, recebido a palavra que de nós ouvistes, veja, que é de Deus, não é qualquer palavra, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como, em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Paulo aqui ele está agradecendo a Deus pelo comportamento que os irmãos de Tessalônica eles tiveram. Eles receberam a palavra que foi ministrada por parte do apóstolo Paulo, não recebendo aquela palavra como fosse produto humano, mas como de fato ela, a palavra de Deus. E uma vez que eles acolheram aquela palavra como de Deus, se sujeitando à sua autoridade, aquela mesma palavra estava operando, trabalhando eficazmente em seus corações. E assim é, meus irmãos, assim ocorre, minhas irmãs, também em relação às nossas vidas. Quando a gente abre coração para a palavra do Senhor, sem reserva, sem justificativa, sem meio termo, e a gente procura se sujeitar àquilo que Deus determina, crer naquilo que Ele fala, Deus vai operando na nossa vida. É daí onde surge, por exemplo, os grandes avivamentos que a gente percebe ao longo da história da igreja. Pessoas que se comprometeram, pessoas que assumiram um compromisso de viver a palavra verdadeiramente na sua vida, de serem moldados por essa palavra, de serem transformados por essa palavra e a ação que Deus gerou na vida daquelas pessoas. É o que Paulo faz menção aqui em Tessalônica, no caso dos Tessalonicenses. Então, para nós, gera essa implicação. Que implicação? A Bíblia não é verdade? É. Não é fruto da inspiração divina? Sim. Então ela vai ser a autoridade final. O que ela disser, está dito. Não existe o que eu penso, não existe o que eu acho, não existe o que eu sinto, mas aquilo que a Bíblia diz: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E o melhor exemplo que a gente tem nesse sentido é do próprio Senhor Jesus Cristo. E me vem à mente aqui aquela circunstância da tentação, Mateus capítulo 4, onde pelo menos a gente encontra 3 registros de investidas do diabo contra o Senhor Jesus Cristo. E você observa que para cada investida, inclusive quando o diabo usou indevidamente a palavra, como foi que Cristo rebateu? Com a própria palavra: porém está escrito, porém está escrito, porém está escrito. Então isto é, na prática, vivermos sujeitos à autoridade da palavra. Não é uma autoridade cega, não é uma autoridade aleatória, melhor dizendo, não é uma sujeição cega, não é uma sujeição aleatória, mas é uma sujeição que é baseada na crença que nós temos da verdade dessa palavra. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Inspiração de Deus, origem divina, verdade divina, autoridade final para minha vida. Essa é a implicação direta que também a gente tem em cima desse ponto. Mas não só isso. Em terceiro lugar, uma vez que você tem a Bíblia como verdade, uma vez que você crê que ela é de origem divina, a Bíblia vai se tornar a sua arma contra os falsos ensinos, contra as heresias. Uma vez que você tem a Bíblia como verdade, você vai ter a Bíblia como sua arma para combater todo o ensino falso, para combater toda e qualquer heresia. Olha só o que Paulo fala a Tito. Abra um favor aí. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Até porque, meus irmãos, ninguém pode fugir. Enquanto houver mundo, vai existir falso ensino. Enquanto houver mundo, vai existir heresia. Não espere que um dia
a heresia, o falso ensino saiam do mundo. Não, a gente vai coexistir com eles, mas você vai ter a verdade à sua disposição, você vai ter a verdade acessível à sua vida. Então que venha grupos, que venham movimentos, que venha o modismo, mas você vai ter ali, onde é que isso te encontra lastro, onde é que isso encontra base na palavra, e refutar pela palavra. Eu sempre gosto de mencionar uma frase que Spurgeon dizia, que a verdade é igual uma tocha, quanto mais você balança, mais ela brilha, e assim é. Então, por mais que você tenha os falsos ensinos, as heresias, que muitas vezes tentam distorcer a palavra, se você for versado na palavra, se você for versado nas escrituras, você vai conseguir não só enxergar, mas também refutar o erro. Agora, nós devemos ter esse procedimento de quê? De sermos versados na palavra, de nós não nos deixarmos levar pelo vento de doutrina, pelas heresias, que muitas vezes são tão satisfatórios para os nossos ouvidos. Tanto é que Paulo fala que é como fosse comichão no ouvido. Mas aí você vai ter a capacidade de analisar, de avaliar biblicamente e dar a resposta bíblica para isso. Olha só o que ele fala aqui a Tito. Tito capítulo 1, versículo número 9. Olha só o que ele fala aqui a Tito, ó. Jovem pastor da igreja em Creta. Ele diz, ó, apegado, veja, a palavra fiel, não é qualquer palavra não, mas a palavra fiel, veja, que é segundo a doutrina. É por isso que você tem que ter doutrina. Não existe igreja que não tenha um corpo doutrinário que seja sadio, não. De modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então a gente tem que ter esse papel também, que a gente chama papel apologético, de defender a nossa fé. Apologia significa isso, defesa da fé. Então você tem a fé ortodoxa, você tem aquela doutrina tradicional, e nós temos, porque nós somos congregacionais conservadores, temos uma confissão de fé, temos um manifesto congregacional, quer seja aquilo que rege a nossa doutrina, quer seja aquilo que rege o nosso culto, e ele não foi baseado em invenção humana, mas está respaldado pela palavra. Uma vez que nós somos assim, a gente tem que colocar a nossa fé. Eu sei que com isso você vai arranjar um bocado de inimigo, mas é fato, tem que ser o preço que a gente tem que pagar, por ser doutrinário, ortodoxo, conservador. É assim que tem que ser. Pelo menos foi esse o objetivo que nós fomos criados há dezenas de anos atrás. Termos essa visão diferenciada, em termos de doutrina, em termos de liturgia, em termos de comportamento, para que assim a gente possa, de fato, nos diferenciar como congregacionais conservadores. Então, isso parte, meus irmãos, justamente disso, de você ter a palavra como verdade, e você não temer heresia, não temer falsa doutrina, não temer modismo. Vamos analisar à luz das escrituras, texto a texto, dentro do seu contexto, dentro do ensinamento completo da palavra, e vamos ver se isso passa pelo crivo das escrituras, de ter essa capacidade, de ter esse interesse, de poder realmente ter esse senso crítico, de analisar as coisas com base na palavra. Então, essa é a terceira implicação que nós temos acerca da doutrina da inerrância das escrituras sagradas. Então, finalizando, meus irmãos, minhas irmãs, as escrituras, elas não contêm erro. Até estava me lembrando das aulas de introdução bíblica, isso em 99, uma frasinha que o pastor Nessi sempre dizia, que a Bíblia, ela é escoimada de erro, ou seja, não tem erro. Ele gostava de usar a expressão escoimado. Então, esse é o pressuposto do qual a gente parte, quando a gente olha a palavra. Então não é que o autor errou, não é que o contexto é diferente do nosso, não, a gente já parte do pressuposto que aqui é a verdade, e a gente já traz isso como verdade, porque é isso que vai fazer diferença na nossa vida, principalmente dentro desse mundo que a gente vive, um mundo onde não existe mais verdade absoluta. Eu tenho a minha verdade, eu tenho minhas crenças, eu tenho meus valores, eu tenho minhas emoções, e aí a palavra fica em segundo plano. Não, meus irmãos, jamais. Nós, como povo da Bíblia, na verdade, essa era a designação que os crentes tinham no passado, né? Eram os Bíblias, não é isso mesmo, Jonatas? Os crentes mais antigos não eram chamados de os Bíblias, né? Ou então, o povo do livro da capa preta, né? A gente tinha essa característica, né? Desse apego à palavra.
Hoje, infelizmente, as coisas mudaram. Como é, João? Bode nova seita. Então, infelizmente, as coisas mudaram. E hoje, às vezes, você tem um posicionamento bíblico, quer seja em termos doutrinários dentro da igreja, quer seja em termos de valor cristão dentro da sociedade, você fica meio receoso. Mas o que será que vão dizer? O que será que vão pensar? Será que é assim mesmo? Meus irmãos, aquilo que a Bíblia fala sempre é verdade. É a verdade que vai durar enquanto o mundo existir. Não importa se a tecnologia avança, não importa se, entre aspas, o homem evolui, não importa se a nossa sociedade chega em determinados níveis, a Bíblia vai ser sempre a verdade. E quanto mais você se apega a ela, quanto mais você guarda no seu coração, quanto mais você vive na sua vida, mais você vai ser bem-aventurado. Olha só o que a gente tem como mensagem final. Abram, por favor, livro de Apocalipse, capítulo 1. Eu acho muito interessante esse texto, porque é um texto consolador e que está diretamente relacionado à palavra. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Ele fala da felicidade. A felicidade que tem aquelas pessoas que se envolvem com a palavra, vendo-a e crendo que ela é a verdade. Olha só o que ele diz. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Por quê? Pois o tempo está próximo. Então somos mais que felizes quando a gente ouve, somos mais felizes quando a gente lê, somos mais que felizes quando a gente guarda essa palavra. Por quê? O tempo está próximo. O tempo está próximo. Hoje está mais próximo do que ontem, amanhã vai estar mais próximo do que hoje, e assim sucessivamente. Então, meus irmãos, minhas irmãs, sejamos esse povo da Bíblia, sejamos esse povo da verdade, e não abramos mão das nossas crenças, dos nossos valores, nem que chova canivete, ou que venha um trem carregado de pedra, ou que bata sangue na canela, mas permaneçamos firmes e fiéis, porque essa palavra é a verdade. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra no nosso coração. Amém.